Bom, gente, sejam bem-vindos em mais uma nova aula, né? Nova modalidade de aula. E hoje nós teremos a aula do NAS, sendo que nós estávamos tratando sobre... íamos entrar em contestação, né? Então, hoje, nós iremos tratar sobre contestação. Tá todo mundo ouvindo? Estou vendo aqui no chat que tem alguém que não está ouvindo. Ô, Evelyn, fica muda aí. Certo? Bom, gente, então vamos lá. Hoje nós iremos tratar sobre contestação, né? E eu posso começar a aula ou vai vir mais gente? Pode esperar mais um pouquinho? Falta 5 minutos, né, ainda. Tá faltando gente, viu? Tá faltando bastante gente. São 15, né? Então, vamos esperar mais uns 5 minutinhos, tá? Vou deixar aberto aqui, mas aí a gente espera mais uns 5 minutinhos. Espera aí. Tem 6 participantes. Vou lhe pegar uma água e já venho. Ou quem é esse sai pra lá, coronavírus? Oi, alguém tá me ouvindo? Sim, quem é você? Só sai pra lá, coronavírus. Daniel. Aham. Nossa, e confundiu a voz. Credo, que zoeira. Porra, não sei mexer nesses trem não, velho. Eu tô apanhando, viu? Ou como é que muda a linguagem para português do Zoom? Tá muito Eu chato sei esse lá. negócio. Porque Eu minha nunca, mãe é nunca. professora, ela tava tentando fazer um negócio aqui e aí tá tudo em inglês, tá foda, assim. Eu nem sabia desse trem não. E as auleadas dele também eu tô apanhando pra cacete. Ô, Gabriel, como é que é? Você sabe? Lá com o tiozão. Eu acho que você muda antes de entrar na sala. Antes de entrar na sala tem uma opção. Então acho que você teria que sair e depois entrar de novo. É, mas é pra começar um aqui, minha mãe vai começar um. Deixa pra lá, depois eu vejo. Olá, Ávila, é o Gabriel. Você está perguntando se eu sei o quê? Pai, se você sabe como que coloca em português. Quando coloca português, o Zoom é as configurações, é isso que você está falando? Sua mãe está querendo criar um sistema desse para poder dar aula, é isso? Não, ela tá querendo utilizar o Zoom para dar aula também, porque lá na escola dela também vão usar. Vai fazer videoconferência com os professores usando o Zoom. Só que tá tudo em inglês e não tá tendo como ela testar. Ah, sim, entendi. Não, não sei não, porque a opção que chega para a gente é dessa forma, né? Talvez na hora dela baixar o aplicativo e para instalar no PC dela, que vai estar lá a opção de botar em português, na hora de instalar o aplicativo no computador dela. Porque provavelmente quem está fazendo igual a Gabriela está dando aula, provavelmente ela baixou o aplicativo, a gente não precisa baixar, né? Rávila, Oi. respondendo essa pergunta, tem como baixar em português, mas a minha versão é em inglês também. Mas tem como baixar. Teve um monte de professor que conseguiu baixar em português. Ah, sim. Depois eu Aí vou fica procurar, mais fácil então. para sua mãe, né? Até mesmo para direcionar aí para os alunos, né? Uhum. Mas o Tá meu bom, muito tá em inglês. obrigada.
Mas tem um monte de professor lá na Uni que baixou em português. Eu não consegui. Peguei essa versão mesmo. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Aí a galera vai chegando, né? Já tem um minutinho aí para entrar. Bom, como nós estávamos nas últimas aulas, né? Nós fizemos o quê? Fizemos a decisão, né? Vocês fizeram decisão deferindo ou indeferindo a tutela antecipada de urgência, não foi? E agora nós iremos ter a contestação, que é a peça de defesa, né? A peça de defesa que o requerido tem para rebater os fatos alegados pelo autor. Né? Então, é um instrumento pelo qual o réu ele vai se defender contra a pretensão do autor. Então, nesse caso, vocês estão vendo os dois, né? Estão vendo o slide e eu pequenininha? Sim, só que o problema é que eu não me recordo de ter feito decisão, não. Foi com a turma de quinta, não? Pode ter sido. Verdade, Gabriela, a gente não fez essa decisão, não. Não, mas então, depois eu passo para vocês. Vamos ter contestação, que ela é a peça mais importante. Mas aí eu disponibilizo para vocês o modelinho de... Eu acho que está até no liceu já. Modelinho de tutela antecipada, de deferimento e de indeferimento de tutela antecipada de urgência. Tem lá no liceu. É porque como uma turma está na frente da outra por causa do feriado, né? Ô, Gabriela, em relação a essa tutela aí, ó, de deferimento ou indeferimento, seria uma peça do juiz em relação à nossa petição, né? Sim, vocês atuariam como juízes, né? Nesse caso. Como a gente vai passar passo a passo todo o processo, né? Mais para vocês terem uma noção de como é o embasamento de um deferimento ou de um indeferimento de tutela antecipada de urgência, certo? Ok? Mas vamos para a peça de contestação, não tem problema. Depois a gente dá um jeito para ficar igual às turmas, né? Eu acho que tem muita gente até que quer participar dessa hoje, da outra turma de quinta-feira. Bom, vamos lá. Então, gente, a peça de contestação, ela é a peça de defesa do requerido, onde ele tem que rebater todos os fatos alegados pelo autor. E se ele, porventura, deixar um item, né, um tópico, um questionamento sem ser rebatido, o que induz? Induz o quê? Que ele aceitou como verdadeiro os fatos alegados pelo autor. O juiz pode interpretar dessa forma. Então, toda a matéria de defesa do requerido deve ser feita nesse momento processual, né? No momento em que ele irá apresentar a contestação, que é a peça de defesa dele. Então, assim como o autor tem que apresentar todos os elementos dentro da petição inicial, né? Ele tem que já pedir tudo que ele tem para pedir, ele tem que fazer naquela peça inicial, apesar que o requerente tem a possibilidade de emendar a inicial, né? Caso o juiz, assim, o determine. No caso da contestação, não existe emenda à contestação. Então, por isso mesmo, ele tem que rebater todos os fatos alegados pelo autor e ele tem que também juntar todas as provas que ele quer produzir. Quer produzir, não, que são relevantes para esse momento processual, para que surta efeito desejado, que é, no caso, o indeferimento, né, ou deferimento parcial da ação, isso vai depender da ação específica em si. Então, outra característica da contestação é a concentração, ou seja, determina que toda matéria de defesa deve ser apresentada nesse momento processual. Então, incumbe, de acordo com o artigo 336, incumbe ao autor alegar na contestação toda a matéria de defesa. Então, ele tem que impugnar todos os pontos suscitados pelo autor, sob pena de serem considerados verdadeiros, né? Lógico que essa verdade, ela não é absoluta, né? Porque o juiz vai confrontar com outros meios probatórios, né? Ainda terá aí a intimação para a produção de provas. Então, pode ser que o juiz não tenha para si, né, não considere todos os fatos alegados pelo autor, não rebatidos pelo réu, como verdadeiros. Isso vai ficar a critério do juiz, em razão daquele princípio, né, da persecução racional que o juiz detém. Então, nesse caso, a contestação,
ela é a forma de apresentação de defesa. Só que, primeiramente, ele, além da questão de rebater todos os fatos narrados pelo autor, ele também pode suscitar preliminares, né? As preliminares poderão ser suscitadas antes de entrar no mérito. Pode ser que, no caso, o advogado, ele consiga munição suficiente através de alegações de preliminares para rebater toda aquela ação, ou seja, para deixar, né, aquela ação que seja julgada improcedente sem adentrar no mérito. Por quê? Porque as alegações preliminares foram contundentes, foram relevantes, né? A forma da contestação, a regra é que ela seja escrita, né? Lá nos juizados especiais cíveis, admite-se a contestação oral. Então, pode ser que você, como advogado, tenha que fazer, né, nos juizados especiais cíveis, a contestação de forma oral. Porque, por exemplo, tem um determinado juizado aqui na comarca que ele já marca audiência una, ou seja, sai da audiência de conciliação e já vai para a audiência de instrução e julgamento. Então, se você não tiver apresentado e feito a contestação anteriormente, você vai ter que fazer na hora. Então, por isso que ela pode ser oral, né? O prazo. De acordo com o Código de Processo Civil, o prazo para apresentar a contestação é de 15 dias úteis, né? Previsto no artigo 335. Então, se preencher todos, né? Todos os requisitos, vai haver o quê? No caso, o autor abre-se-á prazo para o juiz vai receber aquela petição, né, do autor e vai analisar ou não se tiver pedido de tutela antecipada de urgência e, indo isso, ele vai abrir prazo para apresentar o quê? Contestação. E o prazo, ele vai começar a correr de acordo com o descrito no artigo 335 do Código de Processo Civil. Aqui fala da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, se não houver o quê? Acordo, se não tiver composição. Do protocolo do pedido de cancelamento de audiência de conciliação, por quê? Porque o réu ele pode se manifestar que não deseja a audiência de conciliação. E, de acordo com... no caso da citação nos demais casos. A citação, gente, quando ela é através de citação, tanto por mandado, por oficial de justiça ou via R, vai contar o prazo quando? Vocês podem falar, porque eu nem bloqueei os microfones aqui. Tem algum bloqueado? Meu. Só o meu. Tá bloqueado? Mas não fui eu que bloqueei. Não, mas eu que bloqueei. Bom, nesse caso, vai começar a correr o prazo quando? A partir da juntada do mandado cumprido, né? Ao processo. Então, tem que ficar atento. Por quê? Por exemplo, ações de família, né? Ações que regem ali o segredo de justiça. Você pega o mandado, mas você não tem então você vai ter que pegar o quê? Uma procuração do seu cliente, juntar no processo, mas realmente vai começar a correr o prazo para você apresentar a contestação a partir do mandado cumprido, juntado aos autos digitais. No caso, hoje, né, se for o caso da comarca, já ser processo eletrônico. Aqui fala dos prazos em dobro, né, e tal. Conteúdo. O que tem que ter numa contestação? A defesa processual, que é a preliminar que eu falei para vocês. Então, antes de adentrar ao mérito, você vai ter que adentrar nas preliminares. Isso se o caso couber, gente. Não precisa inventar preliminar, né? E a defesa de mérito também. Não precisa inventar preliminar. Quais as preliminares que existem previstas no Código de Processo Civil? Primeiro, aqui, ó, artigo 337. Eu vou precisar participar. Oi? Precisa não? Vai. Quem está escutando música aí? Aí não dá, né? Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção ao valor da causa,
inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou de prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da assistência judiciária. Então, gente, as defesas preliminares estão previstas no artigo 337. Antes da reforma do Código de Processo Civil, essas defesas, no caso de incorreção do valor da causa e você rechaçar também a concessão dos benefícios da assistência judiciária, eram em peças apartadas. Então, a interposição da impugnação ao valor da causa, aos benefícios da assistência judiciária, era feita em autos apartados, e isso fazia com que o processo principal fosse paralisado enquanto tramitava essas questões que questionavam o valor da causa e os benefícios da assistência judiciária. Só que hoje, o Código de Processo Civil, ele prevê que pode ser nos mesmos autos, na mesma peça processual de contestação. Então, você vai abrir um tópico, colocar das preliminares. Aí você vai colocar o quê? Que antes de adentrar ao mérito da causa, você vai suscitar as seguintes preliminares. Então, você vai, se o caso for, no caso, cabível uma dessas preliminares, você vai suscitar, né? A inépcia da inicial. Agora, não precisa vocês inventarem preliminares, tá? Então, não é necessário inventar preliminares. A defesa processual preliminar se subdivide em dilatória ou imprópria, né, que visa ao ajuste de uma questão processual, e peremptórias ou próprias, vício no processo. Então, vai extinguir o processo sem gerar sentença de mérito. Aqui, vocês, no caso, peremptórias ou próprias, vocês irão atacar o processo e vão matar aquela possibilidade de êxito sem a necessidade de adentrar no mérito. Professora, mas eu posso ficar só nas preliminares, então na minha contestação pode ser só preliminar? Lógico que não. Por quê? Porque se não for acatada a preliminar, você já adentrou no mérito, né? Então, você não pode se ater somente às preliminares. Você já tem que apresentar toda a matéria de defesa. E tanto é que houve uma concentração de atos nessa peça. Hoje não há mais a necessidade de fazer peças apartadas, nem a reconvenção. Hoje ela é feita de forma apartada, ela é feita nos próprios autos, tá? Depois eu vou abrir para vocês tirarem dúvida, tá bom? Já tem alguma dúvida? Você pode mostrar um exemplo depois, Gabriela, de uma contestação que está suscitando alguma preliminar? Com certeza, eu tenho um modelo aqui para vocês já fazerem, né, a contestação. Já vou apresentar o modelo para vocês também, tá? Certo. Bom, os pedidos. Professora, você disse que a reconvenção, então, ela é dentro da própria peça de contestação, né? Sim. O pedido contraposto é... Também? Também, é pedido não contraposto. É pro juizado, né? Qual que é o procedimento do juizado? Tem um específico pro juizado, quando é assim, né? A Lei 9.099 rege, né, os específicos do juizado, mas também o Código de Processo Civil ele é aplicado de forma subsidiária. Então, nesse caso da reconvenção do processo comum e os juizados especiais cíveis, pedido contraposto, você vai fazer também na mesma peça processual. Você não vai fazer em peças apartadas. Até porque os próprios princípios que norteiam a Lei 9.099, que é o quê? Informalidade, celeridade. Então, para evitar até mesmo que tenha essa necessidade de autos apartados, ou seja, concentração dos atos, também na Lei 9.099 também é feito dessa forma, dentro do próprio processo. Então, no último, antes de entrar em pedidos, você vai abrir um item, né? Vai abrir um itemzinho e vai falar o quê? Da reconvenção. Ou seja, ou nos juizados especiais cíveis, do pedido contraposto. O que é uma reconvenção? O que é um pedido contraposto? Seria o quê? Por exemplo, a pessoa eu entro com uma ação contra o Rubens falando que ele bateu no meu carro, que ele é culpado, que ele tem que pagar 10 mil para mim. Aí o Rubens pega e fala assim, epa, não foi bem assim não.
Quem deu causa ao acidente foi a Gabriela. Então, a Gabriela que tem que me pagar porque ela é culpada. Ou seja, é uma ação dentro de uma outra ação. É simplesmente eu vou me defender atacando. Eu vou cair, mas vou cair atirando. Entendeu? Eu posso até cair, mas cair atirando. É nesse sentido que é uma reconvenção. Ou seja, eu vou falar assim, epa, essa pessoa tá louca. Quem tá errado aqui é ela. É ela que vai arcar com o meu prejuízo aqui, que foi muito maior que o dela, que foi de 15 mil reais, e vou provar isso através de documentos. Né? Deu para entender, Rafa? Oi? Deu sim. Deu? Deu, obrigada. Nada. Então, assim, a Doutora, reconvenção, só ela uma tem dúvida. essa possibilidade aí de o quê? Eu vou contra-atacar. A palavra correta, nesse caso, é contra-atacar. Pode falar. É o Gabriel? Sim, Gabriel. Então, o primeiro passo aí do conteúdo da contestação é se couber, né, as preliminares. Se cabendo ou não, a gente passa para a questão da defesa do mérito para depois chegar a pedidos. É isso a ordem aí? Isso. Okay. Desse jeito. Então, primeiro, a ordem da contestação, ela é primeiro. Foi só o Sardinha entrar, deu esse problema aí. Hã? Matheus Sardinha entrou, deu problema. Bom, aí, ou seja, primeiro, você vai... lembrando que, primeiramente, existe já uma ação tramitando, né? Então, se existe uma ação tramitando, você vai o quê? O endereçamento vai ser para aquela comarca onde tramita o processo. Na qualificação, como você está defendendo o requerido, e pode ser que o autor não tenha qualificado o requerido de forma completa, então a sua obrigação é o quê? Qualificar esse autor, o requerido de forma completa. É necessário, então, quando eu vou remeter, vou indicar que é movido pelo autor, eu tenho que qualificar ele novamente? Não. A sua obrigação é qualificar quem? O requerido. Né? Aí depois você vai criar um tópico 1, que é o quê? Das preliminares. Aí você vai atacar todas as preliminares que nós vimos no artigo 337. Inépcia da inicial, no caso, incorreção do valor da causa, impugnação aos benefícios da assistência judiciária. Então, você vai falar tudo ali, no caso, incompetência. Vamos supor que, por exemplo, você está discutindo um contrato e o contrato tem foro de eleição. Aí a pessoa entra no foro dela e não no foro determinado no contrato. Então, você vai alegar o quê? O que vocês vão alegar, gente? Assim, a gente vai alegar que o foro competente está errado, né? Que a gente vai entrar no caso das preliminares, né? Incompetência, perdão. Vocês vão alegar incompetência. Aí vão pedir para que o processo seja remetido ou que seja proposto na comarca competente, para apreciar o pedido. Então, sim, depois disso, incompetência territorial, né, professora? Incompetência em razão da matéria, né? Ah, sim. Territorial também. Okay. Porque no caso no caso é territorial. Você tem razão. No caso dos pedidos, aí depois vem o quê? Você vai, voltando ao que eu estava falando, primeiro vem as preliminares, depois você vai atacar o mérito, e se for o caso, entrar com pedido de reconvenção ou pedido de contraposto se for nos juizados especiais cíveis. Lembrando que nos juizados especiais cíveis não cabe intervenção de terceiro, chamamento ao processo, né? Então, essa defesa já não é cabível nos juizados especiais cíveis. Você pode até alegar, mas o que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir, caso ele detecte que aquela pessoa moveu a ação contra a pessoa errada, o autor, ele vai extinguir o processo. E ele vai ter que entrar de novo contra a pessoa correta, alegando que legitimidade passiva. Então, dos pedidos. Aí, o primeiro pedido que você irá formular é acolhimento das preliminares, né? Que vai pedir o acolhimento das preliminares, vai fazer o seguinte, e vai pedir a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Então, você vai, em razão o quê? Em razão do acolhimento das preliminares.
Aí, no segundo, você já vai para o mérito, julgar o improcedente pedido do autor, né? Vai falar quais as provas que você irá produzir, né? Quais as provas que vocês almejam, como advogados, produzir naquele caso específico. Pedir a condenação em custas e honorários advocatícios. E, no caso, na contestação, não há necessidade de colocar o valor da causa, só salvo se tiver uma reconvenção, né? Se você suscitar aí uma reconvenção. Bom, a reconvenção, como eu falei para vocês, a reconvenção é um contra-ataque feito, formulado por quem? Pelo requerido. Então, ele vai falar que quem está errado é o autor, que ele que foi lesado, um exemplo, né? Que está errado o direcionamento da ação movida em desfavor dele, né? Então, e ele vai ser intimado, o autor, a apresentar o quê? A contestação na reconvenção, tá? Então, o autor vai se manifestar, ele vai se defender? Sim, ele vai se defender também, né? Em razão do princípio do contraditório. Então, haverá também ali a possibilidade do autor falar, não, essa reconvenção não tem lógica, porque é provado aqui, através do boletim de ocorrência, através de testemunhas que serão ouvidas na audiência de instrução e julgamento, que quem está errado aqui é o recorrente, né? Reconvindo, perdão, o reconvindo. Então, ele não há que se julgar, acolher, no caso, o pedido de reconvenção. Então, você vai fazer tudo isso dentro de uma mesma peça. Professora, uma dúvida. Pode falar. Acerca da contestação que é oferecida para a reconvenção. É a impugnação ou ela tem nome de contestação também? Contestação à reconvenção. Certo. Tem uma dúvida do Rubens aí no chat. Pode falar, gente. Melhor, pode falar verbalmente, melhor do que eu até achar o chat aqui. Quem pode falar? Não consegui colocar. Questão dos prazos, é o mesmo de 15 dias, professora? 15 dias. 15 dias. O mesmo prazo. Ok. Ok? Alguma dúvida a mais? Vou tirar aqui, vou colocar a tela cheia agora. Alguma dúvida? Agora o chat fica visível para mim. Hein? Não. Não? A teórica é fácil, né? E a peça, vamos lá para a prática. Né? Vou achar aqui um modelo para que vocês possam utilizar ali como um modelinho de contestação. Professora, e esses slides que você está usando, você já disponibilizou ele lá no Liceu? No Liceu não, agora é AVA. Me desculpe a minha incompetência. Valdir ainda usa o Liceu. Coisa, né? Eu também. É a mesma coisa, né? Não, o Valdir postou nossa atividade lá no Liceu mesmo. Foi? Foi. Mas eu vou defender o Valdir. Ele postou um vídeo lá no AVA também, bonitinho, por sinal. Mas tem que usar a nova plataforma. Vamos ver se... Aqui. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Agora deu para ver, né? Sim. O modelo. Tá dando para ver aí? Aqui tá de boa. Boa. Tá dando para ver. Eu vou aumentar aqui. Aumenta. Bom, aqui, como eu falei para vocês, o modelo da contestação, como já existe um processo em andamento, então vocês vão endereçar ao juízo de onde tramitar a ação de vocês. Né? Então, já tem uma comarca, né? Já tem uma vara específica. Então, você vai direcionar aqui para a comarca competente. Vai colocar o número o número dos autos, né? O número do processo. Vai dar o espaço de 10 linhas, né? E vai começar o quê?
Beltrano de tal. Agora aqui, ó, aqui já falou já qualificado, mas o certo é qualificar a parte requerida, caso não tenha o autor qualificado ela da forma devida, né? Então, pode ser que que esteja faltando algum dado, né? E-mails, tudo, as mesmas regras com relação à petição inicial também se aplica aqui. Então, você vai ter que informar e-mail, vai ter que informar todos os dados possíveis ali que você tem do seu cliente, que é o requerido, né? Aqui, ó, não é necessário qualificar, vez que as partes já foram qualificadas no inicial. Somente será necessário qualificar novamente se houver alguma incorreção ou for incompleto, né? A qualificação do réu, né? Então, você vai apresentar contestação à apresentação de a ação, por exemplo, de reparação de dano moral e material, que ele move quem? Fulano de tal. Aqui é quem, gente? O autor, já devidamente qualificado nos autos pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. É necessário fazer uma síntese da inicial, tá? É necessário fazer uma síntese da inicial. Não precisa, gente, você não vai entrar no mérito aqui, não. Aqui você só vai narrar, né, de forma sucinta o que o autor alegou, tá bom? Por quê? Porque se você ficar falando muito a tese do autor, você está advogando para o autor, nesse caso? Não, né? Então, se você ficar falando, a questão da repetição, né? Vai ficar na cabeça do juiz o quê? O outro, a tese do outro. Então, você vai fazer de forma sucinta e fazer sempre assim, remetendo, alegou. Por quê? Porque ele não sabe se é verdade. Ele alegou, né? Vai ser confrontado agora no processo, através das provas produzidas no processo, da fase instrutória. Então, você vai fazer uma abordagem sintetizada da inicial. Aqui, ó. Narra o autor, ou narrou o autor, e conduzia seu veículo pela Avenida Goiás, quando foi atingido pelo veículo da propriedade do réu, que dirigia de forma imprudente. Assevera que os prejuízos materiais atingem o valor de R$1.000. Isso aqui é só um exemplo de como você vai conduzir a petição. Preliminarmente, ou seja, se for o caso de existir uma preliminar, tá? Se não for o caso, vocês não podem inventar, tá? Então, o que vocês poderão alegar como preliminar? O que está previsto no artigo 337 do Código de Processo Civil. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, preempção, independência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ou seja, quando você, por exemplo, num contrato de aluguel, já nomeou a corte de arbitragem para processar e julgar o processo. Então, não pode tramitar na justiça comum, né, um exemplo. Ausência de legitimidade ou interesse processual. Falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da justiça, da gratuidade da justiça. Também você vai alegar aqui, tudo aqui. Havendo preliminares, devem ser suscitados em tópico que antecede o mérito. Então, antecede, ou seja, vem primeiro. Sugestão de redação das preliminares. Inicialmente, faça um tópico esclarecendo qual preliminar existente. Aponte o defeito, a existência de uma preliminar especificando. Se você vai falar que ela é ilegitimidade passiva, o que você vai fazer? Você vai indicar que a pessoa acionou a pessoa errada, né? Que vou indicar quem realmente praticou o dano, né? Vou indicar. Mas como eu falei para vocês, nos juizados, nos juizados especiais cíveis, eles não admitem esse tipo de chamamento. Você pode até apresentar sua defesa alegando ilegitimidade, mas ele não pode chamar para o processo. Ele não vai poder compor o processo, entendeu? Especifique qual será a consequência da ocorrência da preliminar. Aponte qual providência ter tomada pelo juiz, da conexão, né? Conexão entre presente ação de busca e apreensão e a ação revisional. Então, lá em Goiânia. Então, vai ter que mandar o processo para Goiânia. Então, aqui são os exemplos. Prejudicial de mérito.
No caso, prescrição, né? Se você alegar prescrição, não, no caso, você vai alegar e o juiz pode até conhecer de ofício. No mérito, aí você vai abrir o quê? O mérito, o tópico mérito. Aqui você vai falar o quê? Levantar o seu argumento, entendeu? Muitas pessoas falam da verdade dos fatos. Coloco até aqui, ó. Ao invés de colocar mérito, coloca da verdade dos fatos. Né? Então, você vai alegar o que é realmente verdade. E falando o quê? Contradizendo o que o autor apontou como verdadeiro na sua petição inicial. Então, você vai arguir a versão do réu neste momento, no mérito. Aqui que você vai abordar aqui no mérito? Valores. Vamos supor que, por exemplo, é uma reparação de dano material. A pessoa não apresentou os orçamentos, né? Ou então não apresentou nota fiscal. Então, é uma questão, como é que você vai comprovar o dano material aqui? Entendeu? Então, tudo isso você vai suscitar aonde? No mérito. O valor do dano material, do dano moral, perdão, você vai rechaçar todos os elementos que configuram o dano moral. Então, você vai rechaçar, fala que não ocorreu dano moral, que batida de veículo não fere a moral. Moral é uma questão íncita, né? Não houve nenhuma bala emocional ao requerente. Então, você pode atacar você está atacando o mérito, né? Então, você vai procurar rebater todos os argumentos trazidos pelo autor. Professora, está aparecendo aqui que tem apenas 1 minuto. Eles costumam prorrogar. Ok. Eles costumam prorrogar porque mais 5 minutos, entendeu? Então, nesse caso aqui, depois de apresentado os argumentos do requerido, ou seja, o mérito da verdade dos fatos, aí sim nós vamos para os pedidos, né? Então, aqui você vai pedir o acolhimento da preliminar, né? Se for o caso, se você tiver suscitado essa preliminar, e depois, superadas as preliminares que sejam acolhidas as prejudiciais de mérito, no caso, se houver prescrição e decadência para ser suscitada, e no mérito, a improcedência do pedido do autor, condenando ao pagamento